Bom, sentença dada ontem, nossa digníssima Carmen Lúcia decidiu pela condenação do nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. José Disseu, Palocci, quantos políticos, hein? Poderia enumerar aqui uma série de políticos que destruíram o nosso país, que, que acabaram com a reputação do Brasil perante o mundo e, de certa forma, quebrou o nosso país. O Brasil, todos sabem que hoje está quebrado em função dessa má gestão administrativa. Não que o Brasil, no passado, tenha sido gerido por pessoas que mereçam o nosso elogio. Eu, quando comecei a me interessar afincamente por política, na época do Mensalão, Marcos Valério, Jader Barbalho, aquela turminha que sabemos que não foge à regra da turminha de hoje, mas naquela ocasião eu já me interessava muito por política e vejo que as coisas estão mudando. Eu sempre, eu sempre discuti política, né, com pessoas, sempre gostei de falar sobre política e sempre disse que um dia os paradigmas iriam mudar. Os paradigmas iriam se tornar diferentes no nosso país. As pessoas mais antigas, mais velhas, com seus 60, 70 anos, sempre dizem, e ainda diziam, não dizem mais, né, em função do que está acontecendo hoje, mas sempre diziam que o país não tinha jeito, que os políticos jamais mudariam as suas condutas, jamais seriam diferentes. E hoje, graças ao nosso bom Deus, as coisas realmente estão mudando. O povo brasileiro não aguenta mais tanta sacanagem, não aguenta mais tanta usurpação à sua dignidade. E eu fico pensando até onde a sentença de ontem terá eficácia e efeito. Porque uma coisa no mundo jurídico, para quem entende um pouco de lei, uma coisa no mundo jurídico é você ter o direito sobre a coisa. Outra coisa é você ter a coisa. São mundos totalmente distintos. O fato de você entrar na justiça hoje, seja em qual âmbito for, na justiça estadual, federal, enfim, contra qualquer órgão que seja, contra qualquer pessoa, não significa que você ganhando uma ação contra uma pessoa, você vai ter direito efetivo, ou seja, você vai ter a posse daquilo cujo litígio você fez. O nosso sistema jurídico ele é muito falho. Ele é muito falho e deixa muitas brechas para que as pessoas possam fugir de suas condenações, fugir de suas penas, fugir dos pagamentos de suas dívidas quando efetivamente são condenados pelo crime ou condenados a pagar por aquilo que devem. E eu fico pensando até onde a sentença de ontem da nossa ministra presidente do STF terá efetiva eficácia. Bom, eu espero que tenha uma eficácia verdadeira, eminente, palpável. E eu torço para que o nosso país realmente seja gerido por pessoas capacitadas, o que infelizmente hoje nós não temos. Não temos porque os mesmos políticos que fazem parte do governo de hoje são os mesmos políticos que faziam parte do governo há 20 anos atrás. O que pode ter mudado aqui, pontualmente ou ali, é se é o avô que está hoje ou se é o neto. Mas a ideologia política não mudou. É a mesma. A ideologia política não mudou. As pessoas que gerem o nosso país hoje, elas assim o fazem com a mesma concepção
de 20 e 30 anos atrás. Não mudou. E isso me preocupa muito, porque as eleições estão vindo aí. Eu hoje não estou morando no Brasil, eu hoje resido com a minha família nos Estados Unidos, um país onde a lei efetivamente funciona, onde a lei efetivamente vale para qualquer pessoa, seja um policial de uma esfera federal, um agente do FBI, um policial que faz as suas rotinas de trabalho normais na rua, seja para um político que, provada a sua culpabilidade, assim o foi, a lei funciona para todos. Não tem essa. Então eu fico imaginando, eu fico sonhando, eu não fico imaginando, eu fico sonhando quando o nosso país vai ser assim. Fico imaginando. Porque, como eu falei no início do vídeo, da gravação, as pessoas mais antigas não acreditavam que isso aconteceria hoje, que um José Dirceu da vida seria preso, um Palocci, um Jader Barbalho fosse condenado, né, por um mensalão há um tempo atrás, né, um Lula fosse com o poder de barganha que esse camarada tem hoje no país. Ninguém imaginava, pelo menos ninguém dessa época, imaginava que isso fosse acontecer em nossas vidas, presenciarmos isso em nossas vidas. E eu sempre bati na tecla que não, isso, o Brasil vai mudar, os paradigmas vão mudar, não pode, isso não pode continuar do jeito que está, porque não há mais condições de se viver num país dessa forma. O nosso país está a se tornar uma prestes Venezuela, um país comunista, onde você não tem mais liberdade para fazer nada, não tem nem liberdade nem condições. Porque às vezes você tem liberdade, mas não tem condições. É um detalhe. Mas eu tenho fé de que dessa vez, pelo menos, se não for dessa vez, pelo menos o paradigma hoje é diferente. Hoje nós temos políticos de alta cúpula governamental presos. Hoje nós temos uma sentença favorável de prisão. Vocês imaginam se porventura essa decisão fosse favorável ao Lula? O nosso país, além de ser movido por leis, ele também é movido por jurisprudências. A jurisprudência, para quem não sabe, são decisões de órgãos superiores, via de regra do STF, do STJ, tá? E essas decisões, elas servem como base para decisões de instâncias inferiores. Ou seja, pessoas que foram condenadas por estupro, pessoas que foram condenadas por assassinato, por latrocínio, por homicídio, poderiam se beneficiar dessa decisão de ontem. Porque todas essas pessoas que eu falei agora, que foram condenadas por estupro, homicídio, latrocínio, roubo, enfim, todas essas pessoas, provavelmente a maioria delas, já recorreram em segunda instância. E o Lula foi condenado em segunda instância. Então, se abre-se um pretexto para que esse indivíduo, que é um criminoso, de certa forma ele é um criminoso e de alta periculosidade, porque esse cara mata pessoas em hospitais, matou milhões de pessoas em hospitais, em filas de hospitais, falta de atendimento no SUS do Brasil, matou milhões de pessoas desempregadas, pessoas se suicidaram por falta de emprego, falta de trabalho, famílias foram dissolvidas, possivelmente pessoas de famílias foram mortas em função da falta de capacidade de gerenciamento dele e dos seus comparsas. Então imaginem o que poderia ser de uma decisão dessa, que poderia ocasionar posteriormente, depois de uma decisão favorável a esse camarada. Essa figura caricata, que é Luiz Inácio Lula da Silva, ficou na história, isso é fato. Agora, o que tem acontecido hoje no nosso cenário político brasileiro é algo mais que histórico. É algo que está fazendo e está trazendo mudanças para o nosso país. Acredite você ou não,
o nosso país há de mudar. Eu acredito nisso, acredito nas pessoas do Brasil, acredito na honestidade das pessoas, mas infelizmente a minoria, que são esses indivíduos que destruíram o nosso país, que mataram pessoas, que são assassinos, tá? Assassinos, mataram pessoas, famílias, estão sendo presas. Graças a Deus isso está acontecendo. Então, fica aqui o registro de que eu estou longe do meu país, mas eu tenho acompanhado as notícias boas, pelo menos, porque notícia ruim eu procuro nem absorvê-las. No meu país, muito menos aqui. Porque o que você coloca na sua mente é o que você vive. Muito cuidado com o que você pratica, com o que você ouve, com o que você, com quem você anda. Muito cuidado, porque isso tudo vai criando o mundo, seu mundo. Vai criando o mundo onde você vive, vai criando a sua, a sua pessoa. Então, muito cuidado com isso. E fica aqui o registro de que eu acredito muito que o nosso país vai mudar. Aliás, diga-se de passagem, já está mudando, porque o simples fato de isso já estar acontecendo em Brasília e em demais órgãos, né, em demais estados, pessoas, políticas de alto poder de barganha, de alta cúpula governamental estarem sendo presos e condenados, isso já é uma grande mudança. Os paradigmas estão mudando. Um promotor de justiça disse isso uma vez, e eu gravei isso na minha mente, que os paradigmas hão de mudar e estão mudando. Abraço.